Olá pessoal, olá Dr. Sérgio. Olá Dr. Cleiton. Começamos agora o 8º episódio de Metafísicos no Ar. No 6º programa, conversamos sobre o protocolo Low Carb e a pedido dos nossos seguidores, depois de várias mensagens encaminhadas pelo indirect do Instagram e também por e-mail, hoje vamos discutir sobre dieta cetogênica. Cleiton, esse tipo de abordagem se enquadra na categoria low carb? Não exatamente, pois se trata de uma versão mais radical da low carb. Em geral, o consumo de carboidratos não ultrapassa 10%, já o de gordura chega a 90%. Essa abordagem pode ser uma alternativa para situações muito específicas, como para portadores de epilepsia refratários à farmacoterapia. Esse tipo de epilepsia está presente em 30% dos casos. Como isso aconteceria? A redução radical de carboidratos coloca o nosso corpo em um estado metabólico conhecido como cetose. Quando isso acontece, o metabolismo se altera e fica mais eficiente para utilizar gordura como fonte primária de energia, e não mais a glicose. O organismo também passa a transformar a gordura em cetonas lá no fígado. Essas cetonas podem ser utilizadas como fonte de energia pelo cérebro. E o fato do carboidrato estar ultraconstrangido reflete na baixa secreção do hormônio insulina. A combinação corpos cetônicos com baixa insulina seria potencialmente responsável pelo controle das crises epiléticas. Cleiton, para você, a dieta cetogênica seria uma boa alternativa para o emagrecimento? Para a minha prática clínica, não. Considerando que ocorre uma produção elevada de substâncias que mudam o pH do sangue. E isso pode trazer riscos para o organismo, inclusive agressões à mucosa do trato digestório. Além disso, o cardápio é paupérrimo em vitaminas, minerais e fibras. Para mim, é uma deseducação alimentar. Para o epilético refratário é outra questão, pois se trata de uma relação custo-benefício em relação ao aumento de perspectiva, tanto em qualidade como em anos de vida. E isso não pode ser extrapolado para o emagrecimento cosmético no tratamento do sobrepeso e obesidade que não tenham indicação clínica. Como é a estrutura da dieta cetogênica? A premissa básica parte da restrição potente de carboidratos. Deve-se eliminar alimentos como pães e arroz, aumentar o consumo de gorduras, mantendo também uma boa quantidade de proteínas na alimentação. E qual seria a proporção de carboidratos e proteínas para a composição do cardápio da dieta cetogênica? Comentei antes, mas vale repetir. Os carboidratos participarão apenas de 10 a 15% das calorias diárias. Para compensar essa redução, aumenta-se o consumo de gorduras, representada por alimentos como abacate, coco, semente, creme de leite, azeite, amendoim, castanhas, nozes e amêndoas. Além disso, a quantidade de proteínas também deve aumentar até perfazer cerca de 30% da alimentação, sendo necessário comer carne, frango ou peixe no almoço e no jantar e incluir ovos e queijos também lá nos lanches. Cleiton, assim como o protocolo Low Carb, a dieta cetogênica, em razão da baixa ingestão de carboidratos, hipoteticamente poderia regular a produção do hormônio insulina. Esse raciocínio procede? Há controvérsias. Em tese, dietas cetogênicas repercutiriam em reduções importantes dos níveis séricos de insulina e da glicemia. De acordo com seus defensores, a redução desse binômio, juntamente com o aumento dos corpos cetônicos, poderiam trazer alguns benefícios para a saúde. E quais seriam esses potenciais benefícios? Em extrapolações científicas, a dieta cetogênica poderia ajudar a emagrecer o excesso de gordura, que está intimamente associado ao diabetes tipo 2, pré-diabetes e síndrome plurimetabólica. Um estudo apontou que essa dieta melhorou a sensibilidade à insulina em até 75% em uma amostra de pacientes. O grupo da dieta cetogênica emagreceu cerca de 11 quilos em comparação com quase menos 7 quilos do coletivo que consumiu carboidratos. Isso poderia ajudar na redução da farmacoterapia para o diabetes.
Mas isso seria muito bem-vindo. Exatamente, seria. Entretanto, a maioria dos estudos são especulativos, de universos amostrais e metodologias discutíveis e não concludentes. Portanto, não é uma abordagem que possa ser considerada segura para a rotina da prática clínica com a finalidade de emagrecimento. Mas essa regulação da insulina é exclusiva por conta da redução dramática dos carboidratos na dieta? Não apenas. Algumas proteínas e gorduras também estimulam esse processo. A insulina faz parte de um metabolismo saudável, já que abre as portas para a glicose, proteínas e também gorduras entrarem nos tecidos. Ou seja, o hormônio se transforma em vilão quando consumimos em excesso todos os tipos de alimentos e não apenas os carboidratos. Entendi. O pâncreas produziria tanta insulina que, para se proteger, os tecidos se fechariam. Ocorreria, portanto, um aumento do hormônio circulante e uma maior resistência à sua ação. E se a insulina não atua direito, de fato sobra açúcar no sangue. E tem outro ponto. A restrição de carboidratos poderia comprometer a performance dos exercícios físicos. Por exemplo, as pesquisas mostram pra gente que exercícios aeróbicos associados com protocolos de dieta cetogênicas têm 3 vezes mais chance de comprometimento da massa magra do que quando combinados com rotinas de exercícios tensionais ou que visem hipertrofia muscular. Isso porque a restrição de oferta calórica associada à atividade aeróbica produz uma equação de entrada e saída que não se fecha do ponto de vista energético, expondo a massa magra como principal alvo na derivação de energia para o treino. Verdade. É bom a gente lembrar que a gordura será a última fonte que o corpo vai disponibilizar como alternativa energética, sobretudo em condições de estresse, pois trata-se de um tecido nobre que é responsável, por exemplo, pela produção hormonal e pela regulação da temperatura corporal. Cleiton, é verdade que existem modalidades de dieta cetogênica? É sim. Ocorre a dieta cetogênica padrão. Esse é um plano alimentar muito baixo em carboidratos, moderado em proteínas e rico em gorduras. A rotina é esquematizada da seguinte maneira: 75% de gordura, 20% de proteína e apenas 5% de carboidrato. E a dieta cetogênica cíclica? Essa envolve períodos de alta ingestão de carboidratos e de restrição desse nutriente, sendo 5 dias cetogênicos, seguidos de 2 dias de alta ingestão de carboidrato. E a dieta cetogênica de alta proteína? Ela é semelhante a uma dieta cetogênica padrão, porém inclui mais proteína. A proporção é muitas vezes de 60% de gordura, 35% de proteína e 5% de carboidratos. Ou seja, a dieta cetogênica já tem uma alta densidade proteica. Nessa modalidade fica maior ainda, o que pode contribuir para a intensificação de alguns efeitos adversos. Por falar em efeitos adversos, conta pra gente quais são as principais manifestações colaterais desse tipo de dieta. Sérgio, podemos elencar cefaleia, redução da capacidade racional, dificuldade de concentração, sensação permanente de fome, comprometimento da qualidade do sono, boca seca, halitose, náuseas, desconforto digestivo com constipação intestinal, ressecamento das fezes, sudorese com odor azedo, alterações das funções hepática e renal, além de diminuição do desempenho nos exercícios físicos. E quais alimentos devem ser evitados no protocolo cetogênico? Alimentos açucarados, grãos ou amidos, frutas, tubérculos, alimentos com baixas concentrações de gordura por serem altamente processados e muitas vezes conterem carboidratos, alguns condimentos ou molhos, álcool. Por conta do teor de carboidratos, a maioria das bebidas alcoólicas podem cessar a cetose. E a dieta paleolítica também pode ser considerada como dieta cetogênica? Em parte sim, mas não discutiremos sobre essa abordagem hoje. Em breve apresentaremos um episódio apenas sobre o protocolo Paleo. Pessoal, finalizamos por aqui. Obrigadíssimo pela companhia. Muito obrigado e não se esqueçam de encaminhar suas dúvidas e sugestões para contato@metafísicos.com.br. Até o próximo episódio.